Fala galera, eu sou o Léo e hoje nós vamos nos aprofundar no nosso conhecimento sobre células. Vamos começar de fora para dentro. Sejam as células procariontes ou eucariontes, todas possuem uma membrana plasmática. A membrana plasmática ou citoplasmática tem a função de separar o que tem dentro da célula do que tem fora da célula. Também tem a função de manter a estrutura celular e principalmente não só separar, mas controlar o que entra e o que sai da célula, porque não pode ficar esse vai e vem à vontade da natureza. A membrana plasmática se organiza de acordo com o modelo do mosaico fluido, ou seja, ela é constituída de uma dupla camada fosfolipídica com moléculas de proteína encaixadas aleatoriamente. Os lipídios são fluidos que parecem um óleo e basicamente servem para determinar a estrutura da membrana. Já as proteínas, essas possuem diversas funções, como por exemplo, controlar o que entra e o que sai da célula. Esse transporte seletivo através da membrana é fundamental para a vida e ele acontece porque a membrana plasmática tem o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Basicamente, ela deixa algumas coisas atravessarem sem nenhum problema, como por exemplo, oxigênio e gás carbônico. Porém, algumas, na verdade, a maioria das moléculas, ela não deixa passar por ali, porque não pode fisicamente, não consegue ultrapassar nos vãos, ou porque são polares. Mas calma que a gente vai detalhar isso um pouquinho mais para frente. Então, basicamente, os transportes são divididos em transportes passivos e ativos. Passivos não precisam de energia para acontecer. E existem três tipos deles: a osmose, a difusão e a difusão facilitada. Se eu tenho duas soluções, uma de água do mar e outra de uma água normal da sua casa, eu tenho uma membrana no meio que só deixa com que o sal passe de um lado para o outro. O que vai acontecer? O sal vai passar da solução hipertônica, que é a água do mar, que é a que tem mais sal, para a solução hipotônica, que é a que tem menos sal. E ele vai se equilibrar, fazendo com que as duas soluções tenham a mesma quantidade de sal. Essa passagem de substrato, quer dizer, do sal, de uma solução para outra, é o que a gente chama de difusão. E no caso da célula vai acontecer com oxigênio e gás carbônico, por exemplo. Já a osmose seria se nesse mesmo caso a membrana bloqueasse a passagem de sal, mas permitisse que passasse água. Nesse caso, da solução hipotônica passaria água em direção à solução hipertônica, até que as duas soluções ficassem iguais em concentração de sal. Agora, Leozinho, o que é difusão facilitada? Na difusão facilitada, algumas proteínas auxiliam moléculas que não conseguem passar através da membrana plasmática a passarem, respeitando sempre o gradiente de concentração, já que é um transporte passivo. Um dos exemplos são as proteínas de passagem, que são basicamente túneis no meio da membrana plasmática que deixam que moléculas como, por exemplo, a água atravessar através dessa proteína. Nesse nosso exemplo chama-se aquaporina, mas vocês vão saber desse nome. Outro tipo são as proteínas carreadoras, que ao invés de ser um túnel, são tipo uma porta, assim, quando entra ela vira e joga as coisas para dentro da célula. Agora, nada disso gasta energia, porque está sempre indo de acordo com o gradiente de concentração. Porém, o transporte ativo quebra isso, meus amigos e minhas amigas. Uma coisa que é maravilhosa e fundamental para a vida humana é a bomba sódio e potássio. Como essa bomba funciona? Basicamente, dentro da célula tem uma concentração maior de potássio do que de sódio. E fora da célula tem uma concentração maior de sódio do que de potássio. Porém, a gente quer mais potássio para dentro. Então, o que essa proteína faz? 3 sódios entram nela e aí ela consegue energia através de uma ligação com fosfato do ATP. Com isso ela consegue bombardear esse sódio para fora. Quando bombardeia esses íons de sódio para fora, os íons de potássio entram também nessa proteína e aí quando ela volta para dentro, ela joga o potássio para dentro da célula. Isso é fundamental para o nosso sistema nervoso, mas calma que isso é matéria um pouquinho mais para frente. Existem outras formas de transporte ativo, as endocitose, por exemplo, a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose é basicamente a célula comendo. No caso, ela vai usar pseudópodes, que são pés falsos, para englobar algo grande, que pode ser micro-organismos ou pedaços de célula. Isso vai para uma cavidade dentro da célula, vai ser digerido e posteriormente absorvido. Aliás, um exemplo de fagocitose são as células do nosso sistema imune, os nossos glóbulos brancos. Eles fazem isso constantemente para destruir bactérias e vírus que atacam a gente. No caso da pinocitose, é como se fosse a célula bebendo algo. Então, basicamente, o líquido vai bater ali e ela vai englobar aquele líquido através de uma invaginação. Isso é basicamente o que as células do nosso intestino fazem para absorver as coisas. Agora, falando de intestino, vamos falar das especializações celulares. Nem todas as células são iguais, meus amigos. A primeira especialização são as microvilosidades. Elas são dobras da membrana plasmática voltadas para a cavidade do intestino, que aumentam a superfície de absorção e também se movimentam ativamente para absorver melhor os nutrientes. Além disso, existem especializações para manter as células unidas, como as interdigitações, que são trajetos sinuosos que a membrana descreve e que se encaixam perfeitamente, tipo uma pecinha de
de Lego. Ainda tem o cimento que une as células, os desmossomos, que são glicoproteínas que ajudam na ligação de uma célula e outra. As células vegetais também têm modificações que ocorrem somente nelas, como os plasmodesmos, que são literalmente pontes entre as células, permitindo a comunicação entre os citoplasmas de células vizinhas, o que é fundamental, já que as células vegetais têm uma parede celular em volta da membrana feita de celulose, o que dificulta bastante a comunicação entre as células. Agora, com todo esse conteúdo maravilhoso, eu deixo vocês com a seguinte pergunta: como as células fazem para se locomover? Eu deixo vocês pensando sobre isso com um grande beijo, um abraço e eu fui!